Então, esse é o grupo que a gente tem que evitar. Fazem parte desse grupo refrigerantes, salgadinhos de pacote, embutidos na sua grande maioria, biscoitos recheados, sorvetes, chocolates, balas, chicletes, lasanha pronta que tem sempre... Isso também. Isso também, porque a lasanha pronta você pode reparar, olhar a lista de ingredientes. O segredo é olhar a lista de ingredientes. Você olha a lista de ingredientes, ele tem aroma artificial, ele tem realçante de sabor, ele tem estabilizante. O grupo ultraprocessado, ele é completamente diferente desses outros 3 que eu já descrevi, porque ele é um grupo onde a maioria dos alimentos que estão lá, na verdade, são composições de ingredientes industriais, né? São formulações industriais que tem pouquíssimo alimento mesmo, e que eles são desenvolvidos para dar lucro para a empresa, para a indústria. Eles não têm características de alimento, né? Eles são produtos alimentícios. O que seria uma característica do alimento? Ele não tem uma matriz alimentar. Ele proteína, não tem uma vitamina. Não, ele tem proteína e vitamina, mas ele tem tudo isso modificado, né? Então, assim, esses alimentos passam por um processamento tão intenso que eles são destruídos nesse processamento e aí a indústria tem que inserir um monte de aditivos para reestruturar o alimento. Então, assim, eles passam por temperaturas tão altas que eles perdem a estrutura e aí ela precisa colocar um emulsificante ou um estabilizante para voltar a ter estrutura. Ou eles perdem a cor, aí ela tem que pôr um corante para que eles voltem a ter cor. Aí eles perdem sabor, aí ela coloca um aroma artificial. Então, por que você precisa de um aroma artificial? Se você tem o aroma do alimento, você não precisa de um aroma artificial. E assim por diante. Então, assim, os alimentos ultraprocessados, eles quase não são alimentos. Eles são produtos alimentícios, eles são vários componentes exclusivamente de indústria. Você não encontra, geralmente, os ingredientes dele, você não consegue reproduzir em casa. Você olha a lista de ingredientes, você não tem disponível no supermercado os itens que compõem essa lista de ingredientes. Às vezes você nem entende, né? Substâncias químicas. Você nem sabe o que é, né? Exatamente, você não sabe o que é. Então, esse é o grupo que a gente tem que evitar. Fazem parte desse grupo refrigerantes, salgadinhos de pacote, embutidos na sua grande maioria, biscoitos recheados, sorvetes, chocolates, balas, chicletes... E algumas refeições, lasanha pronta que tem sempre. Isso também, porque a lasanha pronta você pode reparar, olhar a lista de ingredientes. O segredo é olhar a lista de ingredientes. Você olha a lista de ingredientes, ele tem aroma artificial, ele tem realçante de sabor, ele tem estabilizante. O que a gente diz, a gente usa 2 critérios que a gente acha que facilita muito para identificar esses alimentos, né? A gente chama de marcadores de alimentos ultraprocessados. E eles são, um deles é você olhar a lista de ingredientes e ver se tem algum ingrediente desconhecido. Por exemplo... glutamato monossódico. Por exemplo, glutamato monosódico. Os caras, ninguém sabe. Açúcar invertido. O que é açúcar invertido? Nunca ouvi esse nome. Não, você tem lá. É um açúcar que eles invertem a molécula do açúcar e ela entra... Caramba. Diferente. Eu também nunca vi um açúcar invertido. Entendeu? Tem gordura hidrogenada. Então, que tem algum alimento que você não conhece, que você nunca viu, ele é ultraprocessado. Esse é um dos parâmetros. E o segundo é olhar os aditivos. Se ele tem aditivos que a gente chama de aditivos cosméticos, ou seja, os aditivos que mexem com atributos sensoriais. Então, assim, emulsificante, edulcorantes, né, os adoçantes, os corantes, que muda a cor dos alimentos, os aromatizantes. São esses alimentos que eles não estão lá, eles estão lá para uma outra função que não conservar aquele alimento. Aí eles são alimentos ultraprocessados. E hoje, considerando a população brasileira, a gente tem, na epidemiologia nutricional, mais ou menos uma ideia de porcentagem do que o brasileiro médio consome desses níveis? Tem. A gente, no Brasil, a gente tem em torno de 21% do total das calorias provenientes desses alimentos ultraprocessados.
é muito menor do que outros países desenvolvidos. Por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido, eles têm quase 60% das calorias que eles ingerem vêm desse tipo de alimentos. Então, assim, o Brasil, ele tem uma vantagem muito grande. Tem outros países que também as têm. Países que têm uma cultura alimentar muito forte e muito diversa, que nem é o Brasil, a gente tem um menor consumo porque ainda... Mas está subindo, né? Uhum. Porque ainda não invadiu, ou não conseguiu deteriorar a globalização dos alimentos, ainda não chegou aqui de uma maneira a quebrar por completo essa tradição cultural, né? Então, o Brasil ainda está caminhando, né? Ele subiu, a gente vem acompanhando isso, então vem subindo esse percentual. Ou seja, a gente está comendo mais mal. A gente está piorando. Está piorando, Perfeito. assim, mas o que é bom, assim, o que é um pouco positivo é que da última pesquisa para essa, a gente continuou aumentando o consumo de ultraprocessado, mas a velocidade de aumento caiu bastante. Então a gente aumentava, acho que num período anterior, acho que era 1% ao ano, e a gente passou para aumentar, acho que em torno de 0,5% ao ano. Desacelerou bastante.